Duas são as viúvas que aparecem na liturgia de hoje, na primeira leitura, e também no Evangelho. Sabemos que viúva é a mulher em que o seu marido faleceu. Mas, no contexto dessas leituras, seja do Antigo Testamento, ou seja do Novo Testamento, do tempo de Jesus, uma viúva é uma mulher completamente desamparada. Naquele tempo, não tinha previdência social. Muito menos tinha o senso cristão de caridade, de ajudar alguém que estava sofrendo, como a viuvez. E várias outras vulnerabilidades. Pelo contrário, se imaginava que uma pessoa que estava nessa condição, sendo viúva, ou pensando em uma outra pessoa que tinha uma enfermidade, uma doença, qualquer mal, era fruto do pecado dela. O marido morreu porque, quem sabe, porque ela pecou. Poderia ser essa compreensão. Como uma vez apresentaram para Jesus um cego e perguntaram: Senhor, quem é que pecou? Foi ele ou foi seus pais? E aí Jesus responde: não foi ele, nem foi seus pais, mas foi para que a misericórdia de Deus se realizasse. Isso está lá em João capítulo 9, versículo 3, esta passagem. E Jesus ele começa aqui a mudar um pouco esse sentido. Não necessariamente o mal, o sofrimento é fruto do pecado nosso ou de alguém. Pode ser, e sempre deve ser, seja do nosso pecado ou não, ou de alguém, que a gente saiba tirar frutos daquele sofrimento. Esse é o contexto então da realidade da viúva lá no tempo de Jesus. A viúva então aqui é a imagem da alma humana. A alma humana que é totalmente desamparada nesta pobre vida terrena, sujeito a várias situações de provações, de medos, de incertezas. Não é assim? Quem é que sabe como será o dia de amanhã? Nem hoje nós sabemos. A nossa vida tem muito de surpresas. É a imagem da alma humana. É a imagem dessa viúva que depende em tudo de Deus. Primeira verdade a nós meditarmos aqui, meus irmãos. Diante das dificuldades da nossa vida, não tem outro caminho senão nós nos entregarmos a Deus. Se render a Ele. Dar-se ao Senhor. E nele confiar toda a nossa vida. É o sentido maior da nossa existência. Nos doarmos a Ele. Nos doarmos a uma causa por Ele. Ambas viúvas, ela tem algo em comum. O despojamento. Dar tudo o que se tem a Deus. Elas dão tudo o que elas têm a Deus. Por aqui passa o sentido da nossa vida, da minha e da sua vida. Dar tudo o que se tem e dar-se todo a alguém por uma nobre causa. Eis o sentido da tua vida, fique sabendo. No primeiro livro dos Reis, nós temos então esse contexto. Elias, o profeta Elias. O nome Elias significa o Senhor é Deus. E Elias, ele está fugindo das garras de Jezabel. Quem é Jezabel? É uma mulher casada com o rei Acabe no reino do norte de Israel. E essa mulher, ela fez muitas alianças por idolatrias. Ela adorava ídolos, deuses falsos. E o que Elias fez? Elias destruiu os ídolos, proibiu e destruiu o paganismo no reino do norte de Israel. Então o que acontece? Elias, o Senhor é Deus, está mostrando pelo próprio nome dele de que não é os pagãos que são os deuses, ou melhor, não são os deuses pagãos. Baal não é Deus, mas o único Deus verdadeiro é aquele que criou o céu e a terra, é o nosso Deus. O mesmo Deus judaico é o mesmo Deus cristão. A única diferença que temos com os judeus é que eles não aceitaram Jesus como Deus, mas o Pai é o mesmo Deus. Como consequência então do pecado da idolatria, de Jezabel, de Acabe, do povo que seguiu os ídolos, o que aconteceu? Veio a seca. E com a seca veio a fome. Se não chove, 3 anos sem chuva, não produz nada, não tem trigo, não tem pão, falta muita coisa. E Elias então, ele tem que fugir para o deserto. E depois ele vai para a cidade de Sarepta, uma terra pagã que fica no sul do Líbano, fica fora de Israel. Lá ele vai sobreviver, lá ele vai encontrar a viúva. A viúva e o seu filho com apenas uma porção de farinha e um pouquinho de azeite numa vasilha. E o desejo dela é ali fazer o seu último pão, dar de comer ao seu filho e comer um pedaço e esperar a morte. Era seca, não chovia, não tinha mais possibilidade. Imagem da nossa vida humana, cheia de incertezas, não sabemos o dia de amanhã, como dizia. Elias então,
ele ousa, chega diante da mulher, primeiro ele pede o quê? Um copo de água. Mas é seca, é 3 anos sem chuva. A mulher vai lá buscar água, quem sabe o restinho da água que ela tinha, e Elias, só um pouquinho, eu também quero um pão, estou com fome, faz um pão para mim. E ela só tinha aquele restinho. E ela o que faz? Ela vai lá e faz aquele pão para ele. E Elias ali dá a promessa que é de Deus: enquanto não vir chuva sobre a terra, sobre Israel, não vai faltar farinha e não vai faltar azeite. E assim acontece. Veja aqui, meus irmãos, a viúva de Sarepta, na sua carestia, ela depositou no profeta e no Senhor, que trazia ali a voz de Deus. O profeta trazia a voz do Senhor. Essa viúva depositou nele a sua esperança e a graça que ela necessitava, que era a sua vida e a vida do seu filho, foi alcançada. Outra verdade a meditarmos aqui, uma segunda verdade: obedecer ao Senhor pode parecer contraditório. Como, imagina, ter que abrir mão da última golinha de água, do último pouquinho de farinha que tinha lá e o azeite, para alimentar o profeta ali. Parece contraditório isso. Mas obedecer ao Senhor, embora pareça contraditório, é o caminho da libertação e de salvação e da vitória plena em nossa vida. Às vezes Deus nos pede coisas assim, que parece contraditório, parece impossível. Deixa eu dar só um exemplo, para não ficar falando assim muito alto. A castidade é uma coisa impossível hoje, no mundo erotizado, paganizado, sexualizado, cheio de pornografia. É impossível, mas Deus nos pede o impossível, entende? A pureza dos nossos olhos. Parece impossível nos dias de hoje, mas é esse o caminho de salvação, de santidade. Não se expor e nem procurar ver exposições nesse sentido, né? A outra viúva, ela está no Evangelho de São Marcos. Jesus, no templo, ele observa a procissão das oferendas que as pessoas ali no templo traziam. Cada um depositava uma oferta nos cofres, enquanto os ricos depositavam grandes quantias. O que a viúva fez? Colocou ali 2 míseras moedinhas, que não valiam quase nada. Imagina, 2 moedas de R$1. O que dá para comprar? Pouquinhas balas. E olha lá, se é que dá para comprar algumas balas, não vale nada. Então, o que Jesus observou ali? Jesus, que sonda o coração, que não vê a aparência, ele observou que aquela pobre viúva tinha colocado muito mais do que os ricos, porque aquela pobre viúva, ela deu tudo o que ela tinha, enquanto que os ricos deram migalhas, eles tinham muito mais. São Leão Magno, ele vai dizer que na balança da justiça divina não se pesa a quantidade dos dons, mas o peso dos corações. A viúva do Evangelho, vai continuar o santo, depositou no tesouro do templo 2 moedas de pouco valor e superou os dons de todos os ricos. Continua ainda São Leão Magno: nenhum gesto de bondade está privado de sentido diante de Deus, nenhuma misericórdia permanece sem fruto. Tem uma passagem do Evangelho que diz assim: um copo de água que você dá em nome do Senhor não vai ficar sem recompensa. Vejam, a caridade que a gente faz, por menor que seja, Deus vai um dia nos dar um prêmio por isso. Esta passagem então da viúva do Evangelho nos remete também a um tema muito importante: o dízimo. Nem sempre o padre fala na missa sobre o dízimo. Hoje é a oportunidade. Várias são as justificativas bíblicas para o dízimo. No Levítico, capítulo 27, vai dizer que o dízimo a gente tem que dar e é 10% do que a gente ganha. Em Deuteronômio vai falar no capítulo 14 que o dízimo é uma obrigação referente a tudo aquilo que se produz. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, vai dizer que o dízimo é uma doação conforme o coração. E aqui eu faço um parênteses. Nesta passagem de São Paulo aos Coríntios está o nosso entendimento hoje de que a gente não obriga ninguém a pagar 10%. Se você quiser dar, ótimo, está seguindo também a Bíblia. Mas se você der menos, ótimo, deu conforme o teu coração, deu tudo o que você podia dar. Isso é o dízimo. Importante que todos participem disso. Aquilo que a gente recebe, a gente doa uma parte para Deus, para a igreja. Continuando ainda outras passagens bíblicas, também a primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, vai dizer que o dízimo é uma forma da comunidade manter os que se dedicam ao serviço do altar. Quem é que se dedica ao serviço do altar? O padre. O padre não tem um emprego. Eu, por exemplo, como padre, eu abandonei meu emprego há anos atrás. Hoje me dedico 100% à igreja, às coisas de Deus. Então os dizimistas ajudam também a manutenção do padre, e não só do padre. O padre é só uma parcelinha do custo da paróquia, tem muitos outros gastos
a paróquia, funcionário, manutenção de prédio, e nem precisa dizer que a gente sabe muito bem os gastos, né? E outra passagem ainda que fala sobre o dízimo, Malaquias, capítulo 3, um pouquinho antes de iniciar ali o Novo Testamento. O dízimo é uma promessa de bênçãos a quem o faz. Faça a experiência do dízimo e veja se não jorraria do céu uma chuva de bênçãos em tua vida. Quem ainda não fez essa experiência, faça e veja se não vai dar frutos em tua vida. Mas, voltando, em Lucas, capítulo 14, Jesus diz aos seus discípulos que quem não renunciar a tudo o que se tem, não poderá ser meu discípulo. Dar tudo o que se tem significa abrir mão de nossos sonhos para viver os sonhos de Deus. Não fazer mais a nossa vontade, a minha vontade, mas a vontade de Deus. Nossos sonhos, eles podem estar recheados de maus desejos, de pecados, de vícios. Por isso temos que abrir mão dele. Não basta dar tudo o que se tem, mas é preciso também dar-se todo a alguém. Amar é dar-se. Nossa alma, ela tem sede e desejo de dar-se a alguém. Dar-se a uma causa, a uma pessoa, para agradar a Deus. Aqui podemos pensar na vocação do matrimônio, e depois o casal doando-se, gerando vidas, filhos. Aqui está a nossa vocação, também do padre que doa-se inteiramente pela causa de Cristo e pelo bem da igreja. Dar-se a alguém e dar tudo o que se tem significa a missão do sacerdote que se oferece em sacrifício e também oferece o sacrifício da Santa Missa. A carta aos Hebreus, na segunda leitura de hoje, nos fala de Jesus, o sumo sacerdote, que se ofereceu de uma vez por todas para destruir o pecado, pelo sacrifício de si mesmo, para tirar o quê? Os pecados do mundo, os nossos pecados. Ele morreu por isso, sendo que um dia ele voltará para salvar os que esperam. Também nos fala em Hebreus que o destino do homem é morrer uma só vez e depois vem o julgamento. Eu vou repetir: o destino do homem é morrer uma só vez e depois vem o julgamento. Ou seja, não existe reencarnação. Está na Bíblia escrito isso. Existe ressurreição, uma única vida, e depois vem o quê? Vem o julgamento. A vida terrena, ela é única. Quando nós morremos, ou quando nós morreremos, nós seremos julgados e receberemos um destino à nossa alma. Quem fez o bem, quem morreu em estado de graça, vai para o céu. E Deus quer que todos vão um dia para o céu. Mas quem morrer em pecado mortal vai ser condenado, vai para o inferno. Também tem o destino provisório do céu, chamado purgatório. Quem não morreu santo, não mereceu a condenação, mas não estava preparado para o céu, vai ficar um tempo se purificando, para um dia estar no céu, porque no céu só entra quem é santo. E a gente tem que buscar ser santo, é aqui na terra, para entrarmos um dia no céu. Para ir para o céu, é preciso dar tudo o que se tem. Todo o pecado, toda a sua vida, todas as suas ambições, todos os seus desejos, todas as suas misérias, e dar-se todo por uma nobre causa. Qual é a causa que você tem se dado? Tomara que seja de Deus, seja na sua família, ou seja na sua missão. Dar-se todo por uma causa, eis o sentido da vida, eis a nossa vocação. É isso que realiza a nossa alma no mais profundo do nosso ser. Existem muitas ideologias hoje que nos tiram disso. O que importa é eu ser feliz. Eu posso comprar a felicidade. Eu quero ganhar tudo que os outros me dêem o que eu quero. Não é assim, gente. É o contrário. É dar-se. É dar tudo o que se tem. E é dar-se inteiramente por alguém, por uma causa nobre. Eis o sentido da vida. Eis a nossa vocação. Que Deus nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.